O cheiro do couro italiano ainda estava impregnado no ar quando Marco Santana ajustou o relógio Patek Philippe no pulso, observando através da janela oval do jatinho particular. Lá embaixo, o Brasil se estendia como um mapa de oportunidades que ele havia aprendido a dominar com a mesma facilidade com que assinava cheques de 8 dígitos. Senhor Santana? A voz do piloto cortou o silêncio refinado da cabine. Estamos sobrevoando a região de Miracema. Chegamos em São Paulo em 2 horas. Marcos nem ergueu os olhos do tablet onde analisava as cotações da bolsa. Miracema. Nem sabia que existia uma cidade com esse nome, provavelmente mais um desses lugarejos esquecidos por Deus, onde as pessoas se contentavam em viver sem ambição, sem visão de futuro. Ele havia construído o império justamente por não aceitar a mediocridade que infestava este país. O barulho veio de repente. Um estalo seco, seguido de uma vibração que fez o cristal da taça de uísque single malt tremular sobre a mesa de mogno. Marcos ergueu a cabeça, irritado. O que foi isso? Senhor, temos um problema no motor esquerdo. A voz do piloto agora carregava uma urgência que Marcos não estava acostumado a ouvir de seus funcionários. Vamos precisar fazer um pouso de emergência. Pouso de emergência? Marcos se levantou bruscamente, derrubando alguns papéis. Você está brincando comigo, Roberto. Tenho uma reunião com investidores japoneses em 3 horas. Resuma isso no ar. Senhor, não é possível. O motor está perdendo óleo rapidamente. Se não pousarmos agora, vamos ter problemas sérios. O mundo perfeito e controlado de Marco Santana começou a desmoronar com a mesma velocidade com que o jatinho iniciava sua descida forçada. Ele agarrou o braço da poltrona, sentindo pela primeira vez em décadas algo que havia esquecido completamente, a sensação de não ter controle sobre nada. O pequeno aeroporto de Miracema era uma pista de asfalto rachado cercado por um galpão que mais parecia um depósito abandonado. Quando o jatinho cocou o solo com um solavanco que fez Marcos morder a língua, ele já estava ensaiando mentalmente o discurso que daria para demitir todo mundo envolvido nessa catástrofe. Quanto tempo para consertar essa porcaria? Ele gritou para Roberto, que checava o motor com a ajuda de 2 mecânicos locais que pareciam ter saído de um filme dos anos 80. Difícil dizer, senhor. Pode ser algumas horas, pode ser alguns dias, depende da peça que precisa ser trocada. Alguns dias! Marcos sentiu o sangue subir para o rosto. Você está me dizendo que vou ficar preso neste fim de mundo porque vocês não sabem fazer manutenção preventiva? Foi quando ele notou o menino. Estava ali, numa cadeira de rodas simples, usava uma camiseta desbotada do Flamengo e tênis furados, mas havia algo em seus olhos que incomodava o Marcos, uma inteligência serena que parecia enxergar além do que estava acontecendo. Que menino é esse? Marcos perguntou para um dos mecânicos, apontando discretamente. Ah, esse é o Pedrinho, filho do João da oficina. Sempre fica por aqui quando não está na escola. Meio esquisito, mas não incomoda ninguém. Marcos revirou os olhos. Só faltava uma criança deficiente para completar o cenário de pesadelo que sua vida havia se tornado nas últimas 2 horas. Ele voltou a gritar ordens que ninguém conseguia cumprir, exigindo soluções que ninguém tinha, até que percebeu que o menino havia se aproximado. Desculpa, senhor. Posso dar uma olhada no motor? O silêncio que se seguiu foi tão profundo que Marcos podia ouvir o próprio coração acelerado. Roberto começou a rir, um dos mecânicos balançou a cabeça com desdém, e Marcos sentiu uma raiva que não sabia nem direcioná-la. Você tem que estar brincando comigo, ele murmurou, olhando para o menino como se fosse uma aparição. Agora a criança aleijada vai ensinar aviação. Mas Pedro não baixou os olhos, não se encolheu, apenas sustentou o olhar de Marcos com uma calma que parecia vir de um lugar que o bilionário havia esquecido que existia. Eu sei o que está errado, disse o menino simplesmente, e sei como consertar. A risada que ecoou pelo pequeno aeroporto de Miracema tinha o sabor amargo da incredulidade. Roberto, o piloto, foi o primeiro a soltar uma gargalhada nervosa, logo seguido pelos 2 mecânicos que limpavam as mãos oleosas em trapos já encardidos. Marco Santana apenas observava, com aquele olhar que reservava para mendigos que pediam esmola na porta de restaurantes caros. Pedrinho, não é hora de brincadeira, disse João, o mecânico mais velho, numa voz que tentava ser gentil, mas carregava a pressa de quem sabia que estava lidando com um homem poderoso e impaciente. Volta para casa que sua mãe deve estar te esperando. Mas Pedro não se moveu. Suas mãos pequenas e calejadas repousavam nos braços da cadeira de rodas como se fosse um trono, e seus olhos continuavam fixos no motor exposto do jatinho. Havia algo na postura do menino que desarmava a zombaria, uma confiança silenciosa que nem a deficiência, nem a pobreza, nem os risos ao redor conseguiam abalar. O sensor de temperatura do óleo está enviando informações erradas para o computador de bordo, ele disse, com a mesma naturalidade que falaria sobre o tempo.
Por isso o motor está cortando o combustível achando que está superaquecendo, quando na verdade está funcionando na temperatura normal. O sorriso morreu no rosto de Roberto. João parou de limpar as mãos e se aproximou do menino, franzindo o senho. Marcos sentiu algo estranho no estômago, um misto de irritação e curiosidade que não conseguia nomear. Como você sabe disso, garoto? Perguntou o segundo mecânico, agachando-se para ficar na altura de Pedro. Porque eu estava observando vocês checarem o motor, Pedro respondeu, manobrando a cadeira para ficar mais próximo da aeronave. Vocês testaram a pressão do óleo, checaram as conexões, olharam se tinha vazamento, tudo normal. Mas ninguém testou o sensor que fica ali. Ele apontou para uma peça pequena, quase imperceptível na complexidade do motor. Meu pai sempre diz que quando tudo parece estar funcionando, mas não está, o problema geralmente está na comunicação entre as peças. João se aproximou do local que Pedro havia indicado, pegou um multímetro da caixa de ferramentas e começou a fazer medições. Os números que apareciam no display faziam ele balançar a cabeça lentamente. Caramba, murmurou. O garoto tem razão. O sensor está mandando leitura errada. A expressão no rosto de Marcos mudou. A irritação deu lugar a uma perplexidade que ele não sentia há anos. Como uma criança em cadeira de rodas numa cidade que nem sabia que existia podia entender de aviação melhor que mecânicos profissionais? Você estuda isso onde, garoto? Perguntou o segundo mecânico, pela primeira vez dirigindo-se diretamente ao menino. Pedro deu um sorriso pequeno, quase tímido. Eu não estudo isso em lugar nenhum. Eu só observo. Desde pequeno, fico na oficina do meu pai. Primeiro era só para não ficar sozinho em casa. Depois virou hábito. Carros, motos, tratores, é tudo parecido no fundo. Motores são como pessoas. Quando estão sofrendo, eles sempre dão sinais. Sinais? Marcos se ouviu repetindo a palavra, como se estivesse aprendendo um idioma novo. Pedro virou a cadeira para encará-lo completamente. Tipo quando uma pessoa está com dor de cabeça, mas o problema está no estômago. O sintoma está num lugar, mas a causa está em outro. Motores fazem isso também. Roberto se aproximou, ainda cético. Tá, garoto. Vamos supor que você está certo sobre o sensor. Como você propõe consertar? Não temos peça de reposição para um jatinho executivo numa cidade do interior. A pergunta pairou no ar como um desafio. Marcos cruzou os braços, esperando ver o castelo de cartas desmoronar. Afinal, uma coisa era diagnosticar um problema, outra completamente diferente era resolvê-lo. Mas Pedro não se moveu. Na verdade, seus olhos brilharam com algo que Marcos levou um tempo para reconhecer. Empolgação. Não precisamos de peça original, o menino disse, manobrando a cadeira em direção à oficina improvisada que ficava ao lado do galpão. Precisamos improvisar. Meu pai sempre diz que a criatividade é a ferramenta mais importante de um mecânico. João seguiu o filho, balançando a cabeça. Pedrinho, não é qualquer gambiarra que vai funcionar num avião. Isso não é um Fusca 74. Eu sei, pai, mas o princípio é o mesmo. O sensor quebrado está mandando a informação errada. Se conseguirmos fazer um sensor temporário que mande a informação certa, o motor vai funcionar normal até vocês chegarem numa cidade grande e trocarem a peça original. Marcos observava tudo com uma fascinação crescente. Havia algo na forma que o menino falava, na confiança quieta com que propunha soluções, que o fazia lembrar de si mesmo décadas atrás, quando ainda era um jovem empreendedor tentando conquistar o mundo com mais vontade que dinheiro. E como você pretende fazer esse sensor temporário? Perguntou, genuinamente curioso. Pedro sorriu, um sorriso que iluminou todo o rosto e fez Marcos perceber que, apesar da cadeira de rodas, apesar da pobreza, apesar de tudo, ali estava uma criança que conhecia o sabor da possibilidade. Vou mostrar, disse Pedro, mas primeiro preciso que o senhor confie em mim. Confiar. A palavra ecoava na mente de Marcos Santana como um eco distante de um tempo que ele havia decidido esquecer. Quando foi a última vez que alguém havia pedido sua confiança, e não seu dinheiro, seu poder, sua influência? Quando foi a última vez que ele havia precisado confiar em alguém? Pedro, manobrando a cadeira de rodas entre ferramentas espalhadas pela oficina improvisada, era como assistir a um maestro preparando a sua orquestra. Cada movimento era preciso, cada olhar calculado. Ele parou em frente a uma bancada onde resistores,
Fios e pequenos componentes eletrônicos estavam organizados em potes de vidro que já haviam sido de geleia. Meu pai coleciona peças de carros antigos, Pedro explicou, selecionando alguns componentes. Ele diz que nunca se sabe quando uma peça velha pode salvar uma situação nova. João se aproximou, observando os movimentos do filho com uma mistura de orgulho e preocupação. Pedrinho, você tem certeza do que está fazendo? Não é brincadeira isso aqui. Eu sei, pai, Pedro respondeu, já soldando fios com uma precisão que impressionava. Lembra quando o trator do seu Joaquim parou de funcionar porque o sensor de combustível pifou? Fizemos a mesma coisa. Criamos um sensor temporário que mandava o sinal correto até ele conseguir comprar a peça original. Marcos observava, hipnotizado. Havia algo quase meditativo na forma como o menino trabalhava. As mãos se moviam com uma segurança que contrastava completamente com a juventude do rosto. E os olhos brilhavam com uma paixão que Marcos não via nem nos engenheiros de sua empresa que ganhavam salários de 6 dígitos. Como você aprendeu isso? Ele perguntou, sem conseguir disfarçar a admiração na voz. Pedro parou de trabalhar por um momento, olhando para as próprias mãos. Depois do acidente, eu fiquei muito tempo sem poder fazer nada. Só ficar deitado, olhando para o teto. Minha mãe trabalhava de dia, meu pai ficava na oficina. E eu ficava sozinho, com meus pensamentos. O silêncio que se seguiu foi pesado. Marcos sentiu algo apertar no peito, uma sensação que não experimentava há anos. Que acidente? Ele perguntou, numa voz mais suave. Atropelamento. Pedro respondeu simplesmente, voltando a trabalhar. Eu estava correndo atrás de uma bola que rolou na rua. Tinha 7 anos. O motorista não conseguiu frear a tempo. João fechou os olhos, como se a lembrança ainda doesse fisicamente. Foram meses de hospital, cirurgias, fisioterapia. Quando trouxemos o Pedro para casa, ele não falava com ninguém, ficava só olhando pela janela. Até que um dia, Pedro continuou, meu pai trouxe uma rádio quebrada e deixou na minha cama. Disse que se eu conseguisse consertar, ele me daria qualquer coisa que eu pedisse. Levei 3 semanas, mas consegui fazer ela funcionar de novo. E o que você pediu? Marcos perguntou, completamente absorvido na história. Pedi para ele me ensinar a consertar coisas maiores. Ele disse que eu não podia ir para a oficina por causa da cadeira, que era perigoso. Aí eu fiquei 3 dias sem comer até ele concordar em me ensinar. 3 dias sem comer? Marcos sentiu o estômago se contorcer. Eu sabia que ele ia ceder. Meu pai não consegue ver ninguém sofrendo, especialmente eu. Então ele adaptou a sua oficina, baixou a bancada, organizou as ferramentas, de um jeito que eu conseguisse alcançar. E aí eu descobri que eu era bom nisso. Marcos observava o menino trabalhar e, pela primeira vez em anos, se viu pensando em Gabriel, seu filho que havia perdido em um acidente de carro 2 anos antes. Gabriel, que aos 15 anos já mostrava um talento natural para negócios, que sonhava em expandir a empresa do pai para mercados internacionais, que havia morrido numa noite de chuva porque estava voltando da escola mais tarde por causa de um projeto de ciências. Pronto, Pedro disse, erguendo um pequeno dispositivo feito de fios, resistores e componentes que Marcos nem sabia nomear. Esse sensor temporário vai enganar o computador de bordo, fazendo ele achar que está recebendo informações normais do sensor original. Roberto se aproximou, cético. Isso não vai explodir quando conectarmos? Não vai explodir, mas também não vai durar para sempre. É uma solução temporária. Vocês vão ter que trocar o sensor original assim que chegarem em São Paulo. João pegou o dispositivo, examinando-o cuidadosamente. Pedrinho, isso aqui está muito bem feito. Você tem certeza que vai funcionar? Tenho certeza do que estou fazendo, mas não tenho certeza se vocês vão confiar em mim. E ali estava a palavra novamente. Confiar. Marcos olhou para o menino, depois para o pequeno dispositivo, depois para o jatinho que representava a sua única forma de sair daquele lugar. Ele havia construído um império tomando decisões baseadas em dados, análises, projeções. Nunca havia apostado em intuição. Nunca havia confiado em alguém sem garantias. Mas havia algo nos olhos de Pedro que o fazia lembrar de uma época em que ele próprio era apenas um jovem com grandes sonhos e soluções criativas. Uma época em que as pessoas precisavam confiar nele, sem ter motivos racionais para o fazer. Vamos testar, ele disse, surpreendendo a si mesmo. Pedro sorriu.
Um sorriso que iluminou não só o rosto, mas todo o galpão empoeirado. Obrigado por confiar em mim, senhor. E pela primeira vez, desde que o jatinho havia pousado forçadamente, Marcos Santana sentiu que talvez, apenas talvez, estar preso naquele lugar fosse exatamente onde ele precisava estar. O ronco do motor preencheu o ar da tarde como uma sinfonia de possibilidades. Marcos Santana segurava a respiração, observando os ponteiros do painel de controle se estabilizarem nos números que Roberto confirmava com acenos de cabeça cada vez mais entusiasmados. Tá funcionando, Roberto murmurou, quase incrédulo. Os parâmetros estão todos normais. Pressão do óleo, temperatura, rotação, tudo dentro do esperado. A pequena multidão que havia se formado ao redor do jatinho, alguns curiosos da cidade, mecânicos, até mesmo o prefeito, que havia aparecido depois de ouvir falar do avião quebrado, assistia em silêncio respeitoso. Mas Marcos só conseguia olhar para Pedro, que permanecia na cadeira de rodas com a mesma calma de sempre, como se consertar jatinhos executivos fosse apenas mais um dia comum na vida. Como você soube que ia funcionar? Marcos perguntou, aproximando-se do menino. Pedro deu de ombros. Eu não sabia. Eu só acreditei. Acreditou. Marcos franziu o senho. Não é assim que engenharia funciona, garoto. Tem que ter certeza, cálculos, testes. Tem razão. Roberto concordou. Mas às vezes a gente precisa fazer as coisas sem ter certeza de tudo. Senão a gente nunca faz nada. A simplicidade da resposta atingiu Marcos como um soco no estômago. Quantas oportunidades ele havia perdido por exigir garantias absolutas. Quantas vezes havia deixado de investir em pessoas talentosas porque não tinham um diploma certo, a experiência certa, o pedigree certo. Você quer voar comigo? A pergunta saiu antes que ele conseguisse pensar melhor. O silêncio que se seguiu foi profundo. João se aproximou, preocupado. Senhor, não sei se é uma boa ideia. O Pedro nunca andou de avião. E... com a cadeira... Pai! Pedro interrompeu suavemente. Eu quero ir. Você tem certeza? João perguntou, agachando-se ao lado da cadeira do filho. Pedro olhou para o pai com aquela serenidade que parecia vir de algum lugar muito profundo. Eu passei a vida toda olhando para o céu, pai. Quero ver como é o mundo lá de cima. Roberto ajudou a colocar Pedro no jatinho, adaptando o cinto de segurança e certificando-se de que tudo estava seguro. Marcos observava tudo com uma atenção que não sabia que possuía, notando como o menino tocava as superfícies internas da aeronave com reverência, como se estivesse num templo. É diferente do que eu imaginava, Pedro disse quando decolaram, o rosto colado na janela oval. Mas... silencioso. Silencioso? Marcos riu. Estamos dentro de um motor voador. Não é isso, Pedro explicou, ainda olhando para baixo. É tipo quando você está numa discussão muito barulhenta e de repente todo mundo para de falar. Esse tipo de silêncio. Como se lá embaixo fosse toda a confusão do mundo e aqui em cima fosse só paz. Marcos seguiu o olhar do menino. Lá embaixo, Miracema parecia uma maquete, pequena e organizada, com suas casas simples e ruas de terra formando um padrão que fazia sentido quando visto de cima. Ele havia sobrevoado centenas de cidades na sua vida, mas sempre focado em destinos, nunca realmente olhando. O senhor tem filhos? Pedro perguntou, sem tirar os olhos da paisagem. A pergunta atingiu Marcos como um raio. Tinha, respondeu, numa voz que mal conseguia ouvir. Tinha um filho. Tinha? Pedro finalmente se virou para olhá-lo. Morreu? Morreu. Marcos confirmou, sentindo a garganta apertar. Acidente de carro. 2 anos atrás. Sinto muito, Pedro disse, e havia uma sinceridade na voz que fazia as palavras pesarem mais do que todas as condolências vazias que Marcos havia recebido. Ele era parecido comigo? Marcos pensou na pergunta. Não sei. Talvez. Ele era... curioso.
sempre fazendo perguntas, sempre querendo entender como as coisas funcionavam. Inteligente. Muito inteligente. E o senhor sentia orgulho dele? Sentia. Marcos respondeu, surpreso com a facilidade com que as palavras saíam. Muito orgulho. Ele era melhor que eu. Melhor como? Mais generoso. Mais humano. Eu sempre fui obcecado com o sucesso, com o dinheiro, com o poder. Gabriel se importava com as pessoas. Queria usar o dinheiro da família para ajudar outros. Dizia que, de que adianta ter tudo, se as pessoas ao nosso redor não tinham nada? Pedro ficou em silêncio por um tempo, processando a informação. Eu acho que ele ficaria orgulhoso do senhor hoje. Orgulhoso? Marcos riu, mas sem humor. Por quê? Por ficar preso numa cidade do interior e gritar com todo mundo? Não. Pedro respondeu. Sério. Por confiar em mim, por me dar uma chance, por me levar para voar. Gente poderosa geralmente não faz isso. Gente poderosa geralmente nem vê gente como eu. A verdade daquelas palavras cortou fundo. Marcos pensou em quantas vezes havia passado por pessoas necessitadas, pedintes, crianças de rua, sem nem ao menos fazer contato visual. Pensou em como havia tratado funcionários, fornecedores, qualquer pessoa que ele considerava inferior na hierarquia da vida. Você tem raiva? Ele perguntou. Do cara que te atropelou, da vida que te tirou a chance de andar, de correr, de ser normal? Pedro pensou por um momento. Já tive. Muita raiva. Passava noites acordado imaginando como seria diferente se eu pudesse andar. Mas aí eu percebi uma coisa. A raiva não me fazia andar. Só me fazia sofrer mais. E como você parou de sentir raiva? Não parei. Respondeu. Honesto. Às vezes ainda sinto. Mas aprendi que a raiva é como um motor superaquecido. Se você não cuidar, ela queima tudo. Mas se você souber usar direito, ela pode te dar força para consertar as coisas. Marcos olhou para o menino com uma admiração que beirava o espanto. Você é muito sábio para sua idade. Não sou sábio. Pedro sorriu. Só tive muito tempo para pensar. E meu pai sempre diz que tempo parado é tempo perdido, a menos que você use ele para aprender alguma coisa. Quando pousaram de volta em Miracema, o sol já começava a se pôr, pintando o céu de tons de laranja e rosa que faziam o pequeno aeroporto parecer menos abandonado e mais acolhedor. Marcos ajudou Pedro a sair do jatinho e pela primeira vez notou que o menino pesava menos que Gabriel pesava aos 12 anos. Obrigado, Pedro disse de volta à cadeira de rodas. Foi o melhor dia da minha vida. Obrigado você, Marcos respondeu, e percebeu que falava sério. Você me ensinou mais em algumas horas do que eu aprendi em anos. O que eu te ensinei? Marcos pensou na pergunta, olhando para o menino, depois para o jatinho, depois para a cidade pequena que se estendia ao redor deles. Que às vezes quem está quebrado por fora é quem mais sabe consertar por dentro. Pedro sorriu. Aquele sorriso que iluminava tudo ao redor. Meu pai que sempre fala isso. Ele diz que as pessoas são como motores. Às vezes você precisa desmontar tudo para entender o que está errado. E você acha que eu estava errado? Não errado, Pedro pensou. Só desconectado. Como um sensor que está funcionando, mas mandando informação para o lugar errado. Marcos riu. Uma risada genuína, sem amargor. Você realmente é um mecânico nato. E o senhor é um pai nato. Só precisa lembrar disso. 3 meses. 3 meses desde que Marcos Santana havia deixado Miracema, e a cidade pequena no interior não saía de sua cabeça. Nas reuniões de diretoria, ele se pegava pensando no sorriso de Pedro. Nas negociações milionárias, ouvia a voz do menino falando sobre motores e pessoas. Nas madrugadas insones, recordava as palavras sobre raiva e superaquecimento. A secretária interrompeu seus pensamentos com um toque suave na porta. Senhor Santana, o arquiteto chegou. Ele trouxe os projetos que o senhor encomendou. Marcos acenou guardando os relatórios financeiros.
O que estava prestes a fazer ia contra todos os princípios que havia seguido durante décadas. Não fazia sentido do ponto de vista econômico, não gerava lucro, não expandia seu império, mas, estranhamente, parecia a primeira decisão verdadeiramente inteligente que tomava em anos. O arquiteto espalhou as plantas sobre a mesa de reuniões, explicando cada detalhe com entusiasmo profissional. A oficina-escola que o senhor encomendou terá todos os recursos necessários para ensinar mecânica básica e avançada, bancadas adaptadas para cadeirantes, ferramentas especiais, uma área para veículos de grande porte. É um projeto ambicioso, senhor Santana. E a parte residencial? Marcos perguntou, estudando os desenhos. Apartamentos simples, mais confortáveis, suficientes para abrigar estudantes de outras cidades que queiram frequentar os cursos. Também incluímos uma biblioteca técnica e uma área de convivência. O arquiteto apontou para diferentes seções do projeto. Posso perguntar por que especificamente em Miracema? É uma cidade pequena, sem muito potencial econômico. Marcos sorriu, lembrando-se de como havia pensado exatamente a mesma coisa meses atrás. Às vezes, o potencial está onde menos esperamos. Na semana seguinte, Marcos estava de volta à pista de asfalto rachado de Miracema, mas dessa vez não por acidente. João o recebeu com um aperto de mão caloroso e um sorriso que misturava gratidão com incredulidade. Senhor Santana, quando recebi sua ligação achei que era trote. Uma escola de mecânica aqui em Miracema? O senhor tem certeza disso? Tenho certeza, Marcos respondeu, olhando ao redor. Onde está Pedro? Ah, ele está na oficina. Desde que o senhor foi embora, ele não para de falar sobre aquele concerto. Anda meio obcecado com eletrônica automotiva, João riu. Diz que quer aprender a consertar carros do futuro. Marcos encontrou Pedro exatamente onde esperava, debruçado sobre uma bancada, desmontando cuidadosamente o que parecia ser um computador de bordo de algum carro mais moderno. O menino estava tão concentrado que não notou sua presença imediatamente. Descobrindo novos segredos? Marcos perguntou. Pedro ergueu a cabeça, os olhos iluminando com surpresa e alegria. Senhor Santana, o senhor voltou. Pai me contou sobre a escola, mas eu não acreditei até ver o senhor aqui. Acreditou quando me viu consertar seu jatinho, Marcos riu. Agora não acredita quando eu quero fazer uma escola? Não é isso. É que... Por quê? Por que fazer isso aqui? Por que para mim? A pergunta pairou no ar como uma confissão. Marcos puxou uma cadeira e se sentou ao lado do menino, na mesma altura. Porque você me ensinou que valor não tem nada a ver com preço, ele disse simplesmente. Você me ensinou que inteligência não se mede por diploma. Você me ensinou que às vezes quem tem menos é quem mais tem a oferecer.